Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, eu sou o Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje, vídeo diferente, vou falar sobre Bradespar, BRAP4, vou trazer uma atualização para vocês, embora não seja corriqueiro comentar sobre a Bradespar. E o principal assunto é mostrar, compartilhar para vocês a performance da Bradespar, o retorno, né, versus a Vale. Quem foi o melhor investimento? Quem é o melhor investimento nos últimos 20 anos? BRAP4 ou Vale 3? Já contando com os dividendos. Então essa vai ser a principal pauta do vídeo de hoje. Hoje, dia 17 de abril, dia mais favorável para a Bolsa, depois de dias seguidos de queda. Falaremos aqui sobre BRAP, um pouquinho dos fundamentos, para não deixar vocês órfãos dos mesmos. E aí a gente vai finalizar o vídeo comentando bastante sobre valuations, sobre o desconto. O desconto a gente vai falar já logo de prima para vocês aqui. E eu vou finalizar com a análise gráfica, mas sim, com o comparativo. A gente vai comparar a Vale e Bradespar ao longo de 2003 até 2024, falo com vocês dia 17 de abril, dá para ver quem teve a melhor performance, Vale 3 ou BRAP4. Já deixa um comentário aí chutando quem foi a melhor, Vale, Nave Mãe ou a holding ali, controlada pelo Bradescão, que mandou melhor. Certo? Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal onde compartilho uma vez por dia, pelo menos, uma tese de investimento, tá? Ou uma atualização operacional. Pessoal, BRAP4, Bradespar, eu acho que esse slide já resume tudo, então você vai estar investindo praticamente na Vale, via um veículo holding, tá? Então controlada pelo mesmo grupo de acionistas que controla o Banco Bradesco, um dos maiores conglomerados financeiros privados do Brasil, tá? Essa é a Bradespar. Então o free float ali, ele existe, porém, você vai ter o grupo de controle ali praticamente sendo o Bradescão, tá? Dentro do seu único ativo de investimento, que é a Vale. Bom, feito isso, pessoal, privatização da Vale, década de 90, final, governo Fernando Henrique, para cá, foi ali então criada na verdade não, né? Mas tendo mais liquidez a partir de então da nova governança corporativa, a Bradespar. Tá? Bom, importante, você investe na Bradespar ou na Vale? Bom, se você quiser olhar para o desconto, assim como a Itaúsa, em relação à Itaú, embora a Itaúsa é um bicho diferente, porque dentro do portfólio de investidas da Itaúsa, nós temos diversas empresas, não somente o Itaú, que é o principal. Tá? Já a Bradespar não tem o Bradescão como empresa investida, é só Vale Futebol Clube. Então você vai comparar ali o que a holding Bradespar tem de caixa versus o valor total da sua posição na Vale, que é praticamente o que ela faz. Tá? Então, se você somar ali o total em ações que ela tem da Vale, mais o que ela tem em caixa, tá? Vai chegar no valor líquido dos ativos da Bradespar, do valor dela ali de fato. E aí, no final, tá? Em relação ao valor de mercado, no market cap, ou seja, as ações versus o preço, vezes o preço, a gente chega nesse desconto aqui de 2,5 bi, que daria 24%, tá? Que eu acabei de apagar e não era esse o meu objetivo. Então tá aqui, ó, tá? Esse é o desconto que nós temos atualizado aí o valor de mercado no 4 de abril de 2024. Tá? Falo com vocês dia 17. Então a Bradespar, pessoal, está se valorizando, mas pero não mútil, tá? Em relação ao dia 4. Então você vai ter esse desconto aí acima dos 20%, tá? Ou aproximadamente dos 20%. É um desconto histórico, estatístico, pessoal. Aí tem que fazer um estudo mais abrangente. Eu peguei aqui, né, a apresentação institucional mais recente da APIMEC, tá? E isso dá uma boa noção de como 2024 está para a Bradespar em relação ao desconto, algo em torno de 20%. Houve uma queda importante no primeiro trimestre do setor inteiro de minério de ferro, Vale inclusa, e agora no segundo tri, uma certa recuperação, a paralisação da queda e uma estabilização / recuperação dos preços. Está muito pautada, obviamente, pelo preço do minério de ferro, que sim, responde muito bem em abril, dentro do nosso cenário, maravilha. Tá? Eu achava que a volatilidade ia ser um pouco menor, mas ela teve ali o seu total. Para o ano de 2024, pessoal, o total está aqui para vocês dentro dessas faixas de preço do minério de ferro. E abril, março, fechamento e abertura de abril, nós estávamos na base do meu cenário base. Tá? Então isso é importante. Apesar da sazonalidade das mineradoras não ser a melhor dos mundos, né? Entre março e setembro é a sazonalidade fraca do minério de ferro, como ele oscilou muito no primeiro trimestre para baixo, ele finalizou aqui, teve o mesmo movimento até parecido com 2023, repetiu em 2024, simétrico. E aí dentro desse gráfico a gente consegue ver a evolução do minério, tonelada lá em Singapura, né? Ciclo de alta, 2016 a 2021,
ciclo de baixa 2021 a 2023 e agora eu considero que 2024, 2025, ciclo de lateralização igual 2017 a 2018 aqui, um período de acumulação, de estabilização de preços. Então esse cenário, pessoal, tem tudo aqui, na minha opinião, na minha visão, para se tornar um grande cenário para identificar quando compro mais ou menos empresas do setor. Então, por hora, a gente, apesar da alta de abril, nós ainda temos um pouquinho de fôlego para o minério de ferro se apreciar até os $121,95, 127 a tonelada. Tá? Pelo menos região amarelinha do gráfico aqui. Tá? E até posso pintar esta região do 100 ao 108 como também amarelinha, região de equilíbrio. Os descontos estão em 97,40, 94, tá? 95,70 e os preços caros, os prêmios, a partir dos 136,95 até os $153 tonelada. Então, minério de ferro aqui com esse cenário, pessoal, o que eu quero dizer, segundo trimestre, menos pior, tá? Do que foi o primeiro tri. Não é a continuidade, a continuação do primeiro tri. Diferentemente por dólar, por exemplo, que foi o primeiro tri muito forte, né, o dólar mundo, DXY, e continua o segundo tri forte. Tá? O minério não, ele já encara pra gente, esse é o meu cenário e já é um fato, não é uma opinião. O mês de abril já recupera aí bem mais de 50% da queda do mês de março, por exemplo. Legal, pessoal? Com esse cenário de recuperação do minério, a gente entra no fechamento dos anos aqui da Bradespar e nós temos uma empresa com caixa líquido, uma empresa, o fluxo de caixa, mesmo com a queda do lucro da Vale forte por causa do ciclo, né, natural, ainda é uma empresa extremamente lucrativa, fechou 2023 com 1,8 bi de lucro. A queda veio dos 8 bilhões de 2021 para 1,8 em 2023. E se eu acho que nós vamos ter os termos de troca aí muito parelhos a 2023, crescimento econômico me parece também parelho, né? A China reportou o seu PIB 5,3, tá ali, né? Tá naquele crescimento clássico. A gente deve ter a realidade de 2023, pessoal, 1,8 bi, 1,5 a 2,5 bi, vamos colocar assim, tá? 1 bilhão aí de lambuja na data folha. Tá? A gente deve ter essa realidade postergada para 2024. Tá? Então, você acreditar ali na empresa dentro desses moldes aí de 1,8 a 2,8 ou 1,5 a 2,5 bi ano, você pode acreditar ali 1 bi 100, que foi o que ela pagou aí nos últimos 2 anos, como uma estratégia, tá, de dividendos, olha, coerente. Tá? E aí, se tivermos uma crise como 2014, tá, a 2016, queda forte no minério de ferro, só para vocês terem uma noção, e é importante colocar isso, pessoal. 2014, tira o zoom do gráfico do minério, tá? A 2016, a queda foi direcional, muito parecido aí com 2021 a 2022, tá? Mas foi mais direcional ainda, sem grandes respiros, tá? O minério de ferro, em 2016, por exemplo, chegou a ser negociado aqui entre 32,50 a 39,50, 33,50 a 39,50 tonelada. Então, sim, nós temos uma apreciação muito boa do minério nos últimos 10 anos, sem dúvida nenhuma. Porém, no momento que falo com vocês, o meu cenário base é de estabilização. Nem de apreciação, nem de depreciação em relação aos 12, 8 meses anteriores, 2023. Tá? Então, por isso que eu falei ali dos 94 piso, tá? Aos 153 topo. A gente deve trabalhar aí nos próximos 12 a 18 meses nessa onda, com atividade vindo para cima em determinados momentos, depois para baixo. Né? A gente não tem uma, vamos dizer assim, facilidade de enxergar um direcionamento para crescimento global. Legal? E a China vem mudando também a sua maneira de crescer, a sua economia. Então, o minério de ferro cada vez menos sendo utilizado para o setor de construção civil, infraestrutura, tá? E mais utilizado, de repente, aí sim, até para infraestrutura, mas pontualmente para alguns setores específicos. Tá? Então, o minério é uma dinâmica de consumo diferente. A gente pode estar entrando nessa década de 2020 a 2030. Tá? Valuation, pessoal, nada a comentar aqui. Tá? Nada mesmo. Eu trago o histórico do preço-lucro. A gente não tira muito insight. Tá? A gente não tem nenhum grande insight aqui, a não ser falar para vocês que acima dos 10 vezes lucro ela está cara, tá? Mas que abaixo dos 5 há desconto. Hoje ela está negociando a 4,23. Então está abaixo da sua média, que é de 5,20, 5,15 vezes lucro. Tá? Não vejo a BRAP 4, depois da queda do primeiro trimestre, cara no valuation. Dividendos, pessoal, importante colocar para vocês aqui. Eu vou trazer uma ótica dos 5 anos. Tá? Então vou utilizar a tabelinha do scanner da bolsa, mão na roda para mim aqui. Dividend yield aí dos últimos 5 anos.
Acho que a gente vai pegar todo esse ciclo de alta e aí temos um dividend yield médio ano de 19,37%. Pessoal, não, né? Muito. Nos últimos 3 anos, 22,4% dividend yield médio líquido. Muito, tá? Quando a gente vai para os últimos 12 meses, e aqui tá a charada do meu salário base. Eu acredito, então, que os 12 últimos meses é o mais sensato para o holder olhar desconto e prêmio, se tá barato ou caro. E aí sim, a gente vai para um yield médio de 13,6%, que ainda é alto, tá? Mas um pouquinho mais normal, tá? A Abrap, pessoal, quando a gente olha para o pré-pandemia e para um cenário de estabilização de commodities, como foi ali 2011 ou 2010 a 2013, tá? A gente tem uma companhia aí que oscilou de 90 centavos a 1,70, perdão, de 60 centavos, tá? A 1,73 de dividendos. Então, eu acredito, tá, que 2024 a gente até possa ver uma queda dos dividendos 2,99, 2,99 aqui nos últimos 2 anos, tá? Mas não uma queda muito abrupta, tá? Não uma queda muito abrupta. Ainda assim, o desconto é gigantesco, tá? Se você olhar para o preço teto colocado aí nos últimos 12 meses, está em R$ 47,41, mais de 120% de margem de segurança. Bacana? Então, dividendo, pessoal, quanto que eu imagino para a Abrap? Algo em torno dos R$ 1,80 aos R$ 2,00, você pode pôr ali para o longuíssimo prazo. Olha, você está sendo bem moderado, tá? Bem moderado. 1,80. Vou colocar 1,80 só para vocês terem uma noção. O preço teto iria para R$ 30. Hoje a Abrap está negociando a R$ 20,98. Eu coloquei 1,80, pessoal, por quê? No último momento de estabilização que nós tivemos, né, o último período de estabilização de commodities, foi ali de 2010, pós-rebote de 2008 da crise, até cerca de 2012 alto, 2013, as commodities estavam bem laterais. Aí 2014 a 2016 despencou. Tá? Ali o dividendo foi de 1,50 a 1,70 nos seus máximos. Então eu coloco aqui 1,80. Tá? 1,80, acreditando que China não cresce, não está num patamar tão diferente do que esteve ali naquele período. Tá? E o consumo de minério também está um pouco diferente. Acho que a gente tem, pela demanda, uma diminuição do minério, tá? E pela oferta, uma estabilização. Né? Ninguém ainda restringindo a commodity. Acho que a gente pode entrar na próxima década com uma certa política de restrição de oferta, já que o consumo talvez não seja tão forte em infraestrutura assim. Talvez. Tá? Pode ser que a tese do onshoring, nearshoring, né? Os países aí reinvestindo em indústrias próximas ao seu território, ou dentro do seu próprio território, ou em países amigos, faça com que a dinâmica do consumo do minério de ferro para a infraestrutura, para o setor de construção civil, por exemplo, aumente. No mais, a gente está vendo uma certa estabilização, enquanto a produção continua mandando bala. Inclusive a Vale reportou aí a sua prévia operacional e veio ok, veio bom, tá? Então, 1,80, 2,80, pessoal, não interessa para você que procura desconto, ela está descontada nesses dois cenários, certo? R$ 30 seria. E aqui acho que a parte mais legal do vídeo, pessoal. E aí, de 2003 para cá, a Bradespar bateu o CDI, bateu o IMAB, inflação longa e o nosso CDI? Olha, bateu. Subiu 3.112% contra as 1.258 do IMAB, 725 do CDI. E aí eu pergunto, bateu a Vale, pessoal? Foi melhor que a Vale? Bom, foi, pessoal. Bradespar, então, se provou ter sido o melhor investimento em relação à Vale de 2003 para cá, contando com os dividendos. A Vale subiu 1.550%, batendo o IMAB, batendo o CDI, mas não bateu a Abrap 4, que subiu 3.112%. Então, é uma surpresa para mim. Tá? É uma surpresa para mim. Quando a gente compara a Itaúsa a Itaú, tá? A Itaúsa subiu muito, eu não sei se ganha do Itaú não, tá? Pelo que eu me lembro, de 2003 para frente, a Itaúsa até chega a ganhar do Itaú, mas de 1990 e bolinha para cá, o Itaú foi melhor. Na crise, né, dos bancos ali, o Itaú foi melhor. Respondeu melhor. A Vale apanha, pessoal. A Vale, então, não rendeu mais que a Bradespar. A Bradespar rendeu mais do que a Vale no longo prazo, 2003 para cá. Aí as duas renderam mais do que o IMAB, do que a inflação e do que o CDI. Então essa é uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí eu finalizo o vídeo para quem investe na Bradespar. Nesse momento, pessoal, o desconto, ele tem aqui, deixa eu colocar o outro ponto que faltou, 17,65. Então, os descontos estão, tá, em 19,53, 18,12, 17,65 e aqui 20,24 já foi um grande desconto. Aí eu finalizo com 18,85. Então, dentro do meu cenário de lateralização, eu acredito que a Bradespar e a Vale vão continuar nesse caranguejo que vocês estão vendo no gráfico, andando de lado, assim, realmente, tá? Com uma definição bem clara do que está caro e do que, na minha opinião, está barato. Tá?
Nesse estágio, para quem investe no longo prazo, o que eu faria se eu fosse investidor da BRAP? Compraria mais na zona azul, tá? A partir da amarela, que é o meu preço teto, 22,40, 22,67. Passaria a comprar menos nos meses específicos que eu for fazer aporte e os preços estiverem aqui ou acima. E nos 24,64, nos 25,80, nos 26,49, até os 27,69, mas não é cenário, é mais os 26,49, 25,80, 24,64. Eu procuraria, principalmente no 24,64, que vender call, comprar put, tá? Porque eu não sei se o próximo ciclo econômico vai ser de crescimento ou se vai ser 2014 a 2016, de queda forte nas commodities. Tá? É de se aguardar depois de uma bonança muito forte, 2016 a 2021, pessoal, foi de alta das commodities. 2021 a 2023, queda. 2023, 2024 e eu acredito que também 2025 vai ser de lateralização. Para quê? Para um próximo ciclo de alta ou para uma recessão. Ponto. Tá? E para você se preparar de uma melhor maneira, já que não sabemos, né, qual que vai ser o próximo ciclo, ninguém sabe, eu acho que dinamizar, intensificar os aportes ou não faz sentido, tá? Porque não estamos em tendência de alta. Então o desconto, né, os maiores aportes a partir dos 20,24, 19,53, 18,85, 18,18, 17,75. Beleza. Tá? Depois, preço teto. A partir dele eu passaria a comprar menos. Tá? Estamos falando de 22,40, 22,67. E aí a remuneração da carteira ou a compra de seguros, 24,64. Então esses são os principais preços da BRAP. A Vale, obviamente, também está bem lateral. Tá? Mesmo tipo de price action. Então não tem por que ficar comparando ficar estudando as duas. Né? É sempre legal ter uma noção, tá, de como é que está a Vale primeiro, para depois olhar a Bradespar. Mas a Bradespar tem aqui o seu mundinho próprio. Tem liquidez suficiente para a gente analisar tecnicamente. E esses são os principais pontos dela para esse segundo trimestre. Certo, pessoal? Espero ter elucidado aí sobre a dúvida se a Bradespar rendeu mais que a Vale. Sim, né? De 2003 para cá, a Bradespar foi o melhor investimento do que a Vale 3. A fonte é ali o mais retorno. É o site que eu sempre olho, o comparativo que já conta com dividendo. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.